Uniclac. Fala moçada, estamos aí de volta dando continuidade ao nosso estudo da Resolução 201 de 97, perfeito? Que trata do regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins. Então vamos lá, meus amigos, olha só. Paramos na aula passada, exatamente aqui, vamos dar continuidade. Dos projetos de iniciativa do governador do estado com solicitação de urgência. Então vamos lá. Artigo 180. O projeto de lei de iniciativa do governador do estado, para o qual tenha solicitado urgência, findo o prazo de 45 dias do seu recebimento pela Assembleia, sem a manifestação definitiva do plenário, será incluído na ordem do dia, na primeira sessão subsequente, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos para que se ultime a sua votação. O que é importante, Geraldo? Joga para o quadro de novo, vem para cá. Findo o prazo de... Qual é o prazo que eu tenho que estar atento? 45 dias, perfeito? Do seu recebimento, tá? Então, fiquem atentos aqui, que é findo o prazo de 45 dias. Cuidado, que na prova ele pode jogar uma questão de findo o prazo de 40 dias, ou de 35 dias, de 55 dias. Cuidado, 45 dias, marque isso daí no teu material. Pela Assembleia, sem a manifestação definitiva do plenário, ele pode até ter dado uma manifestação, mas ela tem que ser o quê? Definitiva. Será incluído na ordem do dia, na primeira sessão subsequente, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos, para que ultime a sua votação. Só para você entender, toda vez que a gente fala em sobreestamento, é uma impossibilidade absoluta de prosseguir. Então, o que ele faz? Ele vai sobreestar as demais deliberações, ou seja, ele vai segurar a onda de tudo e vai colocar isso daqui na primeira, aqui na ordem do dia, na primeira sessão subsequente, findo esse prazo aqui, para que o plenário venha deliberar e venha ultimar a sua votação. Ok? Vamos lá. Parágrafo 1º. A solicitação do regime de urgência, ela poderá ser feita pelo governador do estado depois da remessa do projeto em qualquer fase do seu andamento, aplicando-se, a partir daí, o disposto lá no caput desse artigo. Perfeito? Então, essa solicitação de urgência, que ela pode ser feita pelo governador, depois da remessa do projeto em qualquer fase. Ou seja, ele remeteu o projeto, independente da fase, ele vai pedir esse regime de urgência, ok? Não necessariamente quando ela dá a apresentação dela lá atrás. Ela pode ser feita em qualquer fase, é o que diz aqui o nosso parágrafo 1º. O prazo previsto no caput desse artigo não corre nos períodos de recesso da Assembleia Legislativa. Ou seja, qual é o prazo? 45 dias. Tá? Ele não corre durante o recesso da Assembleia Legislativa. Ok? É respeitado esse recesso. Tá bom? Vamos adiante então, meus amores. Que a gente entra no capítulo 3. Lembrando, tá? O que a gente faz? A gente vai seguindo exatamente o que o seu edital coloca para você, ok? Por isso que às vezes você vê a gente saltando de um artigo para o outro, é porque tem um propósito nisso. É para poder fazer com que essa aula ela se torne especializada para o teu concurso, ok? Vamos lá. Das matérias de natureza periódica, capítulo 3, seção 1. Dos projetos de fixação da remuneração dos deputados, do governador e do vice-governador. Isso é muito importante, tá? Vamos lá. O subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, em razão de, no máximo, 75% daquele estabelecido em espécie para os deputados federais, observado o que dispõe os artigos 39, parágrafo 4º, 57, parágrafo 7º, 150, inciso 2, 150, inciso 3, 153, parágrafo 2º, inciso 1º, da Constituição Federal. Perfeito? Isso daqui foi com a redação de 2011. Então, o que a gente tem que ficar na atividade aqui? Prestar atenção. Ele fala aqui, ó, na razão de, no máximo, 75%
daquele estabelecido em espécie para o deputado federal. Vamos lá. Ó, o deputado tocantinense, né? O deputado de Tocantins. Vou botar aqui, o deputado estadual, correto? Ele vai ganhar no máximo, ou seja, no máximo é até 75% do deputado federal. Galera, deixa eu explicar uma coisa para você. Quando você estuda direito constitucional, lá na Constituição ele fala o seguinte, que é vedado a equiparação remuneratória, perfeito? É vedada essa equiparação, essa subordinação, perfeito? Essa vinculação remuneratória, perfeito? Ele faz essa vedação. Só que aqui, se você parar e prestar atenção, isso não é uma vinculação remuneratória. Não quer dizer que ele vai ganhar obrigatoriamente isso. Quer dizer que ele não ultrapassa esse valor. É até esse valor. Entendeu? Isso daqui é um limite remuneratório. Perfeito? Então, esse até 75% do deputado federal, na qual o deputado estadual tocantinense poderá fazer o uso, né, irá receber, isso é um limite, ok? Então, eu quero que você deixe claro isso daí no seu material, que isso trata de um limite, ok? Perfeito? Faz isso daí no seu caderninho bonitinho para a gente prosseguir, tá bom? É um limite. Não pode dar mole, tá, gente? Limite, tá? Porque senão você vai acreditando que aquilo ali é um vinculado, aumentou o outro, obrigatoriamente vai aumentar o deputado estadual. E não é isso que está dizendo aqui, tá? O subsídio do governador, vice-governador e dos secretários de Estado serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, observado que dispõe os artigos 37, inciso 11. Gente, o 37, inciso 11, só para vocês terem ideia, isso daqui é o teto remuneratório, ok? Perfeito? Vamos lá, não é minha matéria, mas só para você lembrar, tá, gente? O que é o teto remuneratório? Esse teto. O teto remuneratório é de quem? Do subsídio mensal em espécie do ministro do STF. Perfeito? Só que eu tenho subtetos. E esses subtetos podem ser no âmbito dos estados ou Distrito Federal, que é o nosso caso aqui, né, que é o estado que é o nosso caso, ou municípios, correto? Nos municípios, qual é o teto? É o do prefeito. Perfeito? E nos estados, como funciona? Eu tenho no âmbito do poder executivo, que é o do governador. Eu tenho no âmbito do poder legislativo. E eu tenho, vou botar aqui executivo, né? Executivo. E eu tenho no âmbito do poder judiciário. Tá bom? Lembrando que o do judiciário, ele fica limitado a 90,25% do subsídio mensal de quem? Do ministro do STF, tá bom? No âmbito do executivo, o subteto é do governador, do legislativo, dos deputados estaduais, no quais nós nos referimos aqui, e no âmbito do poder judiciário é o do desembargador do Tribunal de Justiça do Tocantins, e fica limitado a 90,25% do subsídio mensal em espécie do STF, tá? Para você ficar bem atento, ele ainda menciona lá no fundo o seguinte, que o procurador os procuradores, os defensores públicos e o Ministério Público,
eles se submetem ao subteto do judiciário, tá bom? Lembrando que no teu concurso, esse carinha aqui é até 75% do deputado federal, tá bom? Estamos juntos? Então a gente tem que ficar aqui atento para isso daqui, tá bom? É lógico que isso daqui está lá dentro do artigo 37, inciso 11, que fala de teto remuneratório, mas eu me vi na obrigação de colocar isso daqui só para você entender como funciona. Geraldo, eu posso ter um teto único? Posso. Pode ser ter um teto único mediante o quê? Emenda à Constituição do Estado, mas não se aplica ao Poder Legislativo. Entendeu? É o finalzinho lá, tá bom? Vamos lá. Continuando com vocês aqui. Deixa eu... Aperto o pause para você copiar, tá bom? Eu vou até fazer o seguinte... Aqui, ó, eu tenho a possibilidade de criar um subteto único. Eu posso ter um subteto único? Posso, desde que tenha o quê? Emenda à Constituição Estadual. Perfeito? E ele, quando tiver a emenda à Constituição Estadual, ele não poderá ser superior a isso aqui, ó, 90,25%. Tá bom? É só você dar uma olhadinha. É muito importante para concurso público você ler do artigo 37 ao 41 da Constituição Federal. Aquilo ali assim, é imprescindível, é condição sine qua non. Ok? Aperta o pause que o titio vai apagar o quadro aqui agora, tá? Vamos lá. Continuando aqui, ó. Da prestação e tomada de contas. Recebido o processo de prestação de contas, a mesa, independente de leitura, no expediente mandará publicar dentre suas peças o balanço geral das contas do Estado com os documentos que o instruem e o parecer do Tribunal de Contas e fará a distribuição em avulso a todos os deputados. Perfeito? Após a publicação e a distribuição em avulsos, o processo será encaminhado à Comissão de Finanças, Tributação, Fiscalização e Controle. Ok? No prazo estipulado no parágrafo anterior, poderão ser formulados pedidos de informações. Se o parecer do relator for rejeitado na comissão, o seu presidente designará novo relator que dará o parecer do ponto de vista vencedor no prazo de 15 dias. Então é aquilo, foi vencido, não tem problema, designa um novo relator para que ele venha dar um parecer do ponto de vista do vencedor no prazo de 15 dias. Perfeito? Grava esse prazo de 15 dias, joga um marca-texto no seu material aí. Aprovado o parecer, será publicado e distribuído em avulsos após encaminhado à mesa para ser incluído na ordem do dia, para discussão e votação em turno único, beleza? Que a gente sabe que vai colocar na votação da ordem do dia, beleza? Agora é em turno único. O que ele vai colocar na tua prova? Que ele vai botar aqui em 2 turnos, negativo, perfeito? Em turno único não podemos dar mole com relação a isso daí, tá? Vamos lá. Se as contas não forem aprovadas pelo plenário, o projeto será encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça e Redação para que indique através de projeto de decreto legislativo as providências a serem tomadas pela Assembleia. Perfeito? Se o governador não prestar contas através do Tribunal de Contas, dentro de 60 dias, e eu quero que você bote até de vermelho aqui, tá? Dentro de 60 dias, após a abertura da sessão legislativa, a Comissão de Finanças e Tributação, Fiscalização e Controle as tomará conforme o artigo 19, inciso 13 da Constituição Estadual. Então, qual é o prazo que o governador tem para prestar as suas contas através do Tribunal de Contas? 60 dias. Perfeito? Tranquilo? É aqui, ó, 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Vamos lá. Do plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual é a seção 3, que se inicia no artigo 186. Olha só. Recebidos o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, o presidente determinará a sua publicação e distribuição em avulsos aos deputados. Após a sua publicação e distribuição em avulsos, será o projeto encaminhado à Comissão de Finanças e Tributação, Fiscalização e Controle.
Designado o relator, permanecerá o projeto na comissão para o recebimento de emendas durante o prazo de 8 dias. Então, olha só, o prazo é de 8 dias, perfeito? Que o projeto, ele vai ficar lá na comissão para receber o quê? As possíveis emendas relacionadas a ele. Decorrido o prazo do artigo anterior, ou seja, 8 dias, a Comissão de Finanças, Tributação, Fiscalização e Controle apresentará parecer sobre os projetos e as suas emendas no prazo de 15 dias. Então, você nota que acabaram os 8 dias, eu tenho os 8 dias que ficam lá para receber o quê? Emendas. Beleza, acabou os 8 dias, vai ter o prazo de 15 dias para fazer o quê? Para colocar o quê? Para apresentar um parecer sobre o projeto das emendas, que é o prazo de 15 dias. 8 mais 15 nesse esquema aí. O parecer será publicado e distribuído em avulso e incluído no projeto na ordem do dia, perfeito, na sessão seguinte, para discussão em turno único. Mais uma vez eu falo para vocês frisarem isso daqui, turno único, perfeito? Porque o examinador, ele coloca lá em 2 turnos, enfim, ele vai tentar ludibriar aí a sua capacidade de lembrar da literalidade de lei, tá bom? Parágrafo único, vamos lá. É lícito ao deputado, primeiro signatário de emenda ou ao relator, ou ainda ao presidente da comissão, usar da palavra para encaminhar a votação, observado o prazo máximo de 5 minutos. Então vamos lá, o prazo é de 5 minutos. Só que ele fala aqui, ó, é lícito ao deputado primeiro signatário, ou seja, aquele que assinou primeiramente a emenda, o primeiro a assinar, ok? Ou então ao relator, ou então ao presidente da comissão, usar da palavra para encaminhar durante 5 minutos, ok? Aprovada a redação final, a mesa encaminhará o autógrafo ao governador do estado para a sanção, ou seja, após aprovada a redação final, a gente encaminha para quem? Para o governador, para ele pegar lá e dar o autógrafo dele, ele assinar, que vai estar tudo certo, perfeito? Só que o governador, ele pode fazer o quê? Não concordar. E se o governador não concordar com isso daí, ele faz o quê? Ele veta, perfeito? E por falar em veta, a gente entra agora para falar do veto. Seção 4. Recebida a mensagem do veto, será esta imediatamente publicada, distribuída em avulsos e remetida à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a fim de apreciá-la quanto à tempestividade e constitucionalidade no prazo de 5 dias. Então, ele vai analisar essa tempestividade para analisar se todos os prazos foram cumpridos, se estão para ser cumpridos, e a constitucionalidade, para saber se ela está tanto de acordo com a Constituição Federal de 88, quanto com a Constituição Estadual do Estado do Tocantins. Perfeito? Parágrafo único. E esgotado o prazo da comissão, e o prazo é de 5 dias, sem parecer, o presidente da Assembleia incluí-lo-á na ordem do dia para a deliberação do plenário, ou seja, se a comissão não der nenhum parecer em 5 dias, eu coloco na ordem do dia para que o plenário venha deliberar sobre isso. Perfeito? Estamos juntos? Vamos lá, vamos para a próxima. Vou pegar o apagador aqui que eu derrubei. O projeto ou a parte vetada será submetida a discussão e votação em turno único, dentro de 30 dias contados do seu recebimento. Mesma coisa, turno único. Parágrafo único. A votação versará sobre o projeto ou a parte vetada. Votando sim, os deputados rejeitam o veto. Votando não, aceitam o veto. Perfeito? Ou seja, a votação aqui, ó, versará sobre o projeto ou a parte vetada pelo governador, ok? Se o veto não for apreciado pelo plenário no prazo de 30 dias, eu quero que você circule isso daí, ó, que é prazo, é importante, será incluída na ordem do dia da sessão imediata, sobrestada as demais, ou seja, eu impeço que as demais continuam,
para que seja votado, aqui ó, a proposições até a sua votação final e ressalvadas as matérias de que trata o artigo 28 da Constituição Estadual. Então, se não for apreciado, se não for feito isso daqui, se não for feita a votação a respeito do veto, seja ele total ou parcial ou sobre o projeto, no prazo de 30 dias, não tem problema. Deu 30 dias, não votou, na primeira sessão seguinte, aqui ó, na ordem do dia de sessão imediata, o que acontece? Coloco para votação, seguro todas as outras e a gente vai ter que deliberar sobre isso daqui. Quando eu falo a gente, todos os deputados, ok? Vamos lá. O projeto ou a parte vetada será considerada aprovada se obtiver o voto da maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa. Então, olha só, o projeto ou a parte vetada será considerada aprovada se obtiver o quê? Maioria absoluta. Cuidado, tá bom? Ele tem que exigir esse quórum, aprovação por maioria absoluta. Então, a gente escreve para ficar gravado na memória. Aprovação por maioria absoluta. Ok? Tem que ficar frisado na cabeça, para não esquecer isso daí na hora da prova. Rejeitado o veto, será o projeto reenviado ao governador para promulgação. Ou seja, rejeitamos o seu veto, estamos mandando para você para a devida promulgação. Se o projeto não for promulgado dentro de 48 horas pelo governador, o presidente da Assembleia promulgá-lo-á, e se este não fizer em igual prazo, o vice-presidente fá-lo-á. Ou seja, uma vez rejeitado o veto, eu mando para o governador promulgar. Ele não promulgou no prazo de 48 horas, não tem problema. O presidente da Assembleia vai lá e faz em 48 horas. Se também o presidente da Assembleia não o fizer, promulgá-lo-á quem? O vice-presidente. Perfeito? Então eu mando para o governador para que em 48 horas o faça, se não o fizer o presidente da Assembleia, se não o fizer o vice-presidente. Perfeito? Vamos embora. Deixa eu apagar aqui que eu fiz uma sugerada aqui para a gente ir para o próximo artigo. Capítulo 4 das leis delegadas. A Assembleia Legislativa poderá delegar poderes para a elaboração de leis ao governador do Estado, nos termos que especifica lá o artigo 31 da Constituição do Estado. A lei delegada ao governador do Estado far-se-á por meio de resolução especificando o seu conteúdo e os termos do seu exercício. O que a gente tem que lembrar disso daqui, gente? Primeira coisa, vai acontecer nos termos da Constituição Estadual. Não tem problema, quando você estudar a Constituição do Estado, vai estar lá todos os parâmetros certinho, beleza? Quando você for estudar lá a parte constitucional. Agora, o que você tem que saber? Dentro da nossa matéria aqui, de legislação, direito administrativo, que é mais afeto, qual é o meio, qual é o ato que vai fazer? Beleza? Essa delegação ela é feita através de qual tipo de ato? Ó, através de uma resolução. Então, guarda isso daqui. Porque na tua prova pode cair assim, assinale a alternativa abaixo, aonde... por qual meio se dará a delegação ao governador para que venha produzir uma lei delegada. Olha que coisa linda. Aí ele bota lá, letra A, portaria, letra B, resolução, letra C, enfim, uma série de outros tipos de atos administrativos. Você tem que saber que é resolução, tá bom? Tem que guardar isso daí na sua cabecinha, tá? Vamos lá. Parágrafo único. A resolução poderá determinar a apreciação do projeto de lei pela Assembleia Legislativa, que se fará em votação única, proibida a apresentação de emendas. Então, vamos lá. A gente tem que saber o seguinte, que essa resolução poderá determinar a apreciação do projeto de lei pela Assembleia, ou seja, poderá, não quer dizer que vai, mas ela faz o seguinte, olha, esse projeto de lei que foi delegado, volta para cá e tem que ter o quê? Apreciação de quem? Da Assembleia. Perfeito? Show de bola? E essa apreciação ela vai ser feita em a votação única. Cuidado que na prova ele bota 2 turnos. Show de bola? E eu não posso apresentar emendas. Pô, a lei foi delegada, ninguém vai apresentar emendas. Só vai ser apreciado isso daí, ok?
das medidas provisórias, tá bom? Capítulo 5. Recebida a proposição, será de imediato lida no expediente após a sua publicação e distribuição em avulsos, será encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação e as demais comissões envolvidas com o seu mérito. É lógico, ele encaminha para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação para que analise a redação, a constitucionalidade, perfeito? Se ela vem inferir algum disposto, algum direito fundamental, algum disposto na Constituição Estadual, tudo isso é analisado. Mas eu também encaminho isso para as comissões pertinentes, porque embora eu tenha que analisar o cunho constitucional, a essência constitucional, a sua redação, todos os seus parâmetros, né? A sua técnica legislativa, eu também tenho uma ordem temática dentro daquela medida provisória. E aí eu encaminho para a comissão que seja envolvida com o mérito relacionado àquela ordem temática. Perfeito? Vamos lá. Na comissão, a medida provisória aguardará a apresentação de emendas por 3 dias, correto? 3 dias, grava isso. Sendo admitidas tão somente aquelas que guardem perfeita identidade com a matéria versada na proposição original. Então tem que ter perfeição, ela tem que ter toda aquela correlação temática, perfeito? Não adianta nada eu pegar e ter proposições que sejam descabidas ou que não sejam perfeitamente adequadas com esse objetivo. A comissão rejeitará as emendas apresentadas em desacordo com o disposto no parágrafo anterior. Se não for perfeitamente adequada, o que acontece? A gente vai rejeitar. A comissão poderá emitir parecer pela aprovação total ou parcial, ou pela alteração da medida provisória, ou por sua rejeição, e ainda pela aprovação ou rejeição de emenda a ela apresentada, devendo concluir, quando resolver, por qualquer alteração do seu texto, 2 pontos. Então vamos lá. O que a comissão pode fazer? Ela vai emitir qual é o ato? Parecer. Beleza? Correto? Na prova ele fala que vai emitir uma resolução. Não, vai emitir um parecer. Ou ela aprova total, ou ela aprova parcial. Perfeito? Ou ela vai fazer uma alteração da medida provisória, ou então ela vai rejeitar a medida provisória. Ou ainda ela aprova ou rejeita a emenda que foi apresentada a ela. Que tem que guardar o que, gente? Perfeita identidade com a matéria versada na proposição original. Tranquilo, galera? Show? E aí ela vai concluir a respeito disso, e quando resolver por qualquer alteração do seu texto, ela tem que fazer o quê? Se ela entendeu que tem que ter alguma alteração no texto daquela medida provisória, o que vai acontecer? A gente vai ter um rolzinho aqui agora, trazido no artigo aqui, ó. 1. Pela conversão da proposição em projeto de lei, ou seja, a gente vai converter isso em projeto de lei. Ou então aqui, ó, pela apresentação de projetos de decreto legislativo, disciplinando as relações jurídicas decorrentes da vigência dos textos suprimidos ou alterados. Ou seja, porque a partir do momento que ele alterou um texto, que ele suprimiu um texto, eu tive relações jurídicas acontecidas, relacionadas, que originadas durante a vigência daquele texto. Então, eles vão exigir o quê? Uma apresentação de projeto de decreto legislativo para que discipline aquelas relações. A comissão disporá do prazo global de 8 dias para emitir o parecer final sobre a proposição. Perfeito? Então, aqui, ó, ela vai ter o prazo de... Aqui, ó, a comissão disporá do prazo global de 8 dias... para emitir parecer final sobre a proposição. Perfeito? Aquela proposição dentro dessa respectiva medida provisória. Devolvida a proposição à mesa e publicado o parecer, será ela incluída na ordem do dia para deliberação na sessão imediatamente subsequente. Perfeito? Se no prazo estabelecido, ou seja, 8 dias, não houver parecer da comissão, a proposição será incluída na ordem do dia de ofício pelo presidente, independentemente de manifestação do plenário. E em plenário a matéria será submetida a turno único de discussão
E votação, se não houver emendas, perfeito? Lógico, desde que não haja emendas, perfeito? O tio vai fazer o seguinte, eu vou parar a nossa aula aqui, mas eu volto, perfeito, do artigo 198 na nossa próxima aula, para não estourar o nosso tempo, perfeito? Eu não gosto, às vezes, de parar no meio de um tema assim, que corta o nosso raciocínio, mas não tem problema não, eu vou voltar um pouquinho do 198, a gente dá continuidade na nossa próxima aula, ok? Ó, beijo no coração e eu te vejo na próxima. Até mais, gente. Tchau, tchau.